Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? O meu desejo é que a graça, a paz e o amor de Deus esteja conosco mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre história. Quem não já ouviu história e histórias, né? A gente sempre escuta histórias. Tem muitos tipos de histórias. Tem muitas histórias que nem são verdadeiras, mas existe uma história que é verdadeira. A história de Jesus Cristo. A história de Jesus Cristo ficou marcado. A história de Jesus Cristo está registrada ali. Se você pegar os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, fala sobre a história de Jesus. Desde o dia que ele nasceu, todo o seu ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, os 4 evangelhos falam sobre a história de Jesus. É uma história que vale a pena a gente ler, conhecer e aprender com os ensinamentos de Jesus. Porque a história da humanidade, ela ficou dividida em 2 partes. Antes de Jesus e depois de Jesus. Por isso que existe, né? O ano tal antes de Jesus e o ano tal depois de Jesus. Nós estamos no ano 2024 depois de Jesus. Mas foi exatamente que depois de Jesus Cristo foi que começou uma nova história. Foi que começou as coisas mudarem. E quem crê em Jesus Cristo será salvo. Que história bonita, né, que nós podemos contar. De dizer assim, eu não conhecia Jesus, a minha história era sem Jesus. Agora a minha história hoje é com Jesus. E interessante que no Antigo Testamento existem as profecias de que um dia Jesus viria. A história de Jesus começa desde o início. Desde o início, quando estava sendo feito o mundo, Jesus já estava ali presente com Deus. Quando Deus vai fazer o homem, ele diz, façamos o homem. Deus poderia dizer assim, eu vou agora fazer o homem. Não, ele disse, façamos o homem. Nós podemos entender que a história de Jesus começa bem no início, lá no início de Gênesis. E os profetas começam a falar sobre Jesus, o Messias. Isaías fala sobre o sofrimento de Jesus. Então a história de Jesus é longa, bonita, forte e verdadeira. Quer aprender mais sobre Jesus? Pega os 4 evangelhos logo, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai ver histórias, acontecimentos maravilhosos que Jesus tem ali nos 4 evangelhos. Mas a história de Jesus começa desde Gênesis. E eu pergunto a você, a sua história, a sua vida, sempre foi com Jesus? Ou teve um momento da sua vida que você pode contar a sua história sem Jesus? E você experimente depois contar a sua vida com Jesus, a sua história com Jesus. Paulo diz que aquele que tem Jesus é mais do que vencedor. Interessante, né? Ele não diz apenas que quem tem Jesus Cristo é vencedor. Não, ele diz que é mais do que vencedor. Porque ter Jesus do nosso lado, o Senhor dos Exércitos não perde uma batalha. Se ele não perde uma batalha, então nós não somos apenas vencedor, nós somos mais do que vencedor, porque além da gente vencer, nós vamos estar sempre com Jesus dentro de nós, sempre. Experimente ter uma vida, uma história com Jesus, e você depois vai contar a sua experiência, como era a sua história,
como era a sua vida sem Jesus e depois você vai dizer como é a sua vida com Jesus. Lutas, desafios, nós vamos ter. A diferença é, eu vou lutar, mas quem está do meu lado? Jesus, o Senhor dos Exércitos. É muito bonita a história de Jesus. Leia os 4 evangelhos, porque você vai entender o que Jesus pode fazer em sua vida, o que Ele já fez na minha vida. Eu sou grato a Deus por Ele estar presente na minha vida e na minha história. Até a próxima, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém.